Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica de Discípulos. É um prazer ter você aqui para a gente começar mais um ciclo juntos. O ciclo agora conhecendo melhor a minha igreja, o ciclo metodismo, você pode chamar também. Meus amados irmãos, conhecendo melhor a igreja, hoje nós iniciamos a nossa aula 1, aonde falamos sobre a nossa herança histórica. E você já pode ir lá para a sua apostila, na página 1, e vamos falar sobre a nossa herança histórica. O que é herança? Ou melhor dizer, o que nós somos? Nós somos uma herança daquilo que a nossa família é, de certa forma, dizendo. Por que eu digo isso? Porque, de certa forma, nós herdamos aquilo que a nossa família construiu. E eu não estou dizendo de dinheiro, eu não estou dizendo de herança monetária, eu estou dizendo de herança moral, de princípios, de herança cultural, herança de tradição. Por exemplo, o que é a herança familiar que eu tenho? Qual é a minha herança familiar? A minha família gosta de decorar a casa no Natal. Isso é uma tradição familiar. Então eu herdei isso do meu pai, eu herdei isso da minha família. E agora eu faço isso também. Isso é uma herança. Eu tenho princípios. Meu pai sempre me ensinou a não roubar. Então eu não roubo. Isso são heranças. Assim também do contrário, meu pai era um homem grosso, automaticamente eu me torno alguém grosso. Por quê? Porque eu aprendi no convívio familiar, aquilo foi construído. Todos nós temos herança, herdamos algo da nossa família. E acima de tudo herdamos legados. O que é um legado? Você sabe o que é um legado? Legado é aquilo que a pessoa te deixa e não é físico, não é monetário. Legado é uma missão que aquela pessoa te deixa, um objetivo de vida, algo que ela construiu e você precisa continuar construindo. É como um pai que é empresário e ele morre e quem fica responsável por conduzir a empresa agora é o filho. O filho precisa honrar o legado do pai. Ou aquele pai que morre não tem herança física, não tem valor monetário para deixar, mas era um homem de respeito, um homem de honra, um homem bem visto, e esse nós dizemos que é o legado que esse homem deixou ao seu filho. Então, de certa forma, sim, nós somos a construção daquilo que a nossa família fez durante o tempo. Nós somos o resultado. Ou seja, se eu nasço em uma família que tem princípios, é porque conforme as gerações foram passando, o tempo foi passando, essa família construiu princípios. Ela pensou, será que a gente deve fazer assim ou será que a gente deve fazer assim? Quando, por exemplo, uma pessoa que nasce, não é o meu caso, uma pessoa que nasce numa família de condições financeiras altas, é porque aquela família, ela passou anos construindo aquilo. Então não foi do nada. E como denominação também, nós temos um legado. Nós não chegamos aqui à toa. Quando nós olhamos para o nosso Deus, para a Bíblia, Deus é um Deus de gerações. Deus, quando Ele chama Abraão, Ele se revela a Abraão especificamente. Mas quando Ele se revela a Isaac, que é filho de Abraão, Ele também se revela especificamente. Então Abraão passa coisas com Deus e Deus passa coisas com Isaac que Abraão não viveu. Deus passa coisas com Isaac que ele não passa com Abraão. Deus se revela de forma específica a cada um deles. Só que aquilo que Deus começou através de Abraão, Ele continua através de Isaac. Aquilo que Ele fez através de Isaac, Ele continua na vida de Isaac, Ele continua na vida de Jacó. Porque Deus, Ele tem uma construção na história. Ele se revela em particular a cada geração. Mas Ele continua a obra dEle de geração em geração. Então uma geração, ela é responsável por passar aquilo que ela aprendeu a outra geração, por construir. Então quando nós hoje entendemos quem é Deus, quem é o Deus de Israel, é porque uma geração ia passando para outra geração
aquilo que Deus revelou a eles, aquilo que Deus manifestou a eles, aquilo que eles entenderam de Deus. Olha, um dia Deus proveu, Deus é Jeová Jirê, um dia Deus curou, né? Deus é Jeová Rafá, né? Deus ele é a nossa bandeira, ele lutou aquela guerra por nós, Deus é Jeová Nissi. Então Deus ele vai se revelando. E é por isso que ele falava, o povo de Israel falava, tu és o Deus do nosso pai, o Deus que abriu o mar vermelho. Eles não tinham visto aquilo, mas eles sabiam quem Deus era, porque de geração em geração ia se passando, e aquele legado de ser o povo de Deus ia passando de geração em geração. Nós somos o povo da promessa, nós somos o povo de Deus, esse é o nosso legado. E como denominação, nós também temos um legado. Nós não nascemos agora, nós não começamos agora. Nós temos um legado primeiro apostólico, que é de 1.700 anos atrás, mais de 1.700 anos atrás, quando a igreja primitiva começou, na verdade, desde Jesus, quando a igreja se iniciou, né? Nós temos um legado daquilo que nos foi ensinado lá, um legado daquilo que a igreja primitiva fez, um legado do que os apóstolos fizeram, os pais apostólicos fizeram. Nós temos um legado de mais de 300 anos, que foi onde começou o metodismo, onde se valorizou a santidade, onde estudaram a palavra de Deus, onde a piedade era uma ênfase no movimento metodista, a transformação social. Então é um legado que agora nós trazemos para a nossa vida. E eu louvo a Deus porque cada geração é uma geração. A geração que nasce agora, a partir de 2010, é a geração Y. Eu sou a geração X, os que nasceram agora, melhor dizendo, é a geração alfa, né? No meu caso, eu sou a geração Z, que é da década de 90, década de 2000, ao ano de 2010. Se você é da década de 80, a década de 2000, você é a geração Y. Aqueles que nasceram na década de 60, a década de 80, é a geração X. Cada geração, meus amados irmãos, ela tem uma diferença. Por exemplo, quem é da geração alfa, 2010, já nasceram na época da internet, no mundo rápido, no mundo que não se espera alguma coisa, que é um mundo rápido, o mundo do emergente, o mundo do miojo, em 3 minutinhos está pronto. Agora, aqueles que nasceram antes, vamos pegar aí os baby boomers, que é a geração que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, de 46 a 64, é uma geração mais sofrida, uma geração que valoriza a vida e não as coisas. Quando você pega a geração X de cristãos no Brasil, de evangélicos, vamos dizer aqui do Brasil, década de 60 a década de 80, é uma geração que viveu o avivamento, um grande avivamento. Então é uma geração que lotavam as igrejas, é uma geração que acredita no poder de Deus, é uma geração que gosta de orar, né? E é uma geração que ela está indo embora. A geração daquelas senhorinhas que ficam horas e horas orando de tarde na igreja, elas estão indo embora. Cada geração ela tem uma contribuição. E é importante que a geração anterior, ela ensine a geração que vem. E a geração que vem, é importante que ela aprenda com a geração anterior, porque a sabedoria está nos muitos anos de vida, né? Meus amados irmãos, a grande questão é que nós como igreja, nós não nascemos agora. Nós temos 54 anos, né? Mais ou menos 54 anos. Meus amados irmãos, nascemos em 67, mas temos 300 anos de estudo, 300 anos de história como metodistas, né? Como denominação wesleyana, nós temos 54, mas como metodistas temos mais de 300. Né? Então são 300 anos estudando, aprendendo, errando. Podemos aprender com o erro daqueles que vieram antes de nós, com os acertos deles. Esse é o legado que eles nos deixaram. Nós pegamos muitas igrejas novas nascendo, muitas denominações novas. E glória a Deus, porque existem muitas denominações novas que estão se levantando para esse tempo, que sabem falar com essa geração. E glória a Deus por isso. Mas existem muitas outras nascendo em rebeldia, nascendo achando que sabe tudo, achando que inventou a roda, é assim que tem que ser igreja. Mas não, Deus ele nos mostra pela sua palavra que precisamos sempre estar atento àqueles que vieram antes de nós. E por isso que como denominação histórica e denominação de anos de idade, nós podemos evitar alguns erros e podemos aprender com aqueles que vieram antes de nós.
né? Nós não nascemos agora, nós não somos um jovem a nível de denominação. Nós somos já uma senhora de meia idade. Somos uma denominação que se debruçou sobre a palavra de Deus, que estudou a palavra, que errou com certeza, né? Mas que tem se mantido pura desde que o Senhor nos levantou, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos um histórico, nós temos uma história, nós não nascemos ontem, como se diz, e essa história, esse legado que nos foi deixado, Deus nos levantou como denominação com um objetivo específico. Nós não iniciamos a nossa igreja porque acordamos um dia e dissemos, vamos criar uma igreja nova, não concordamos com o pastor, vamos criar uma igreja nova, isso que eles estão fazendo não é certo, vamos criar uma... Não, meus amados irmãos, o metodismo wesleyano, ele nasceu diante de algumas circunstâncias, ele tem uma história. Nós temos um histórico, nós temos uma história, um legado que precisamos continuar como denominação. Deus nos levantou porque Ele sabia qual era a nossa contribuição para esta geração, para este tempo, para o mundo. E é isso que eu quero estudar com você nesse dia, nessa aula, sobre a nossa herança histórica como denominação. E, para começar, vamos então falar quem é John Wesley. Lá na página 2 da sua apostila, você vai ver ali a nossa herança histórica, John Wesley. Se você está assistindo esse vídeo e não tem apostila, não tem problema, você vai conseguir aprender também apenas assistindo essa aula. Meus amados irmãos, é que a apostila ela é detalhada, ela tem alguns detalhes que eu não vou falar nessa aula, então acompanhe aí na sua apostila, você que a tem. O metodismo wesleyano, ele começou há 54 anos atrás. Mas aonde nasceu o metodismo propriamente dito? E da onde vem o wesleyano? Quem é John Wesley? As pessoas sempre nos perguntam, mas por que wesleyana? É adoração a um homem? Não. Nós não adoramos um homem, não idolatramos um homem. John Wesley era falho, John Wesley era um homem que errava, não concordamos com tudo que ele falou também, mas nós levamos o legado, aquilo que o movimento metodista ensinou, aquilo que o movimento metodista, através da vida, sim, principalmente dos irmãos Wesley, de John Wesley, transformou a Inglaterra e comprou no mundo a visão de santidade, a visão de transformação social. Esse é o legado que nós trazemos. E eu vou falar melhor especificamente sobre o nome Wesleyana mais para frente, sobre as características do nosso legado, da nossa herança histórica. Mas agora vamos ver quem era John Wesley e o que foi o movimento metodista, o avivamento metodista na Inglaterra. Vamos lá? Vamos assistir um vídeo junto aí sobre o movimento metodista e John Wesley. John Wesley e o avivamento metodista. A família Wesley. O reverendo Samuel Wesley e sua esposa Susana Wesley tiveram 19 filhos, dentre eles os ilustres irmãos Charles e John Wesley. Susana Wesley ensinou pessoalmente cada um dos filhos a ler e escrever através da Bíblia. John Wesley nasceu em Epworth, Inglaterra, em 17 de junho de 1703. Quando Wesley tinha 5 anos de idade, em 1709, aconteceu um incêndio na casa que moravam e ele foi o último a ser salvo. Por isso a sua mãe dizia que ele era um tição tirado do fogo. Sua mãe Susana dedicou-se especialmente a João, crendo que Deus teria um ministério especial em sua vida. A influência espiritual de sua mãe marcou toda a trajetória de vida de John Wesley. Ainda jovem, John Wesley dedicou sua vida ao ministério da Palavra de Deus e estudou teologia, tornando-se um pastor da Igreja Anglicana.
John Wesley reunia seus amigos para orar e estudar a Bíblia. Eles estabeleceram regras e métodos que regulavam as suas vidas, buscando santificar-se. Esse grupo era chamado de o Clube Santo. John Wesley e seus amigos foram ridicularizados por causa da busca de santidade e chamavam-lhes ironicamente de traças de Bíblia, Clube Santo e metodistas por causa de seus métodos sendo dedicados em tudo. Em 1735, John Wesley fez uma viagem missionária à Geórgia, Estados Unidos, para pregar aos índios norte-americanos. Devido ao insucesso de sua missão, John Wesley disse: "Fui à América para converter os índios, mas quem se converterá a mim? Quem ou o que me livrará desse coração descrente? Eu tenho uma bela religião de verão." Percebe-se que ele estava desanimado, desmotivado. Durante uma tempestade na viagem de retorno da Geórgia, Wesley ficou confuso ao ver que tinha medo da morte. John Wesley ficou maravilhado com a confiança dos cristãos morávios que também estavam no navio, e durante a tempestade eles cantavam enquanto ele temia. Mesmo decepcionado quando retornou para a Inglaterra, no dia 24 de maio de 1738, John Wesley teve uma experiência com o Espírito Santo, em que disse que o seu coração foi aquecido em uma reunião na rua Aldersgate, em Londres. John Wesley saiu daquela reunião um novo homem transformado pelo poder de Deus. Em seu diário, no dia 24 de maio de 1738, John Wesley escreveu: "À tarde fui com pouca vontade a uma reunião na Aldersgate Street, Londres. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola de Paulo aos Romanos, cerca das 20h45. Enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo para a salvação, e me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei do pecado e da morte." A partir de então, John Wesley passou a ter uma vida e ministério conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E ele disse: "Sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada a não ser acrescentar pecado sobre pecado." Após sua experiência com o Espírito Santo, John Wesley começou a pregar com entusiasmo e poder. A sua pregação começou a incomodar a igreja anglicana, que o proibiu de pregar em suas igrejas. Quando o expulsaram, foi pregar sobre o túmulo de seu pai, e uma multidão o ouviu do lado de fora da igreja. A solução para Wesley foi pregar na rua, ao ar livre. E quando ele não podia mais pregar nas igrejas, ele disse: "O mundo é a minha paróquia." As multidões vinham ao seu encontro para ouvir a sua mensagem. E ele dizia: "Eu me encho de fogo e as pessoas vêm para se queimar." Mas ele foi perseguido muitas vezes. Em várias ocasiões, as multidões enfurecidas atacaram John Wesley, mas Deus o livrou em cada uma dessas perseguições. O grande sucesso do movimento metodista foi que John Wesley, junto com seus pregadores, arrebanhava grandes multidões através da pregação ao ar livre, mas organizava as pessoas em grupos pequenos através do discipulado pessoal. Os metodistas adquiriram uma fundição, que era um lugar onde antes se fabricavam canhões e pessoas eram exploradas, mas tornou-se o quartel metodista, onde se reuniam para planejar o trabalho, orar, ensinar e aprender a Bíblia.
John Wesley era chamado de o Cavaleiro do Senhor. Percorreu o Reino Unido, Inglaterra, País de Gales e Escócia a cavalo e quase sempre lendo. Dizia aos seus pregadores: vocês têm uma tarefa e apenas uma: salvar almas. Calcula-se que em 50 anos de ministério, Wesley tenha percorrido 400 mil quilômetros e pregado 40 mil sermões, com uma média de 800 pregações por ano. John Wesley morreu aos 87 anos, na manhã do dia 2 de março de 1791, em sua casa em Londres. E ele dizia: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Seu lema era reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Mas essa história continua e precisa continuar através de cada um de nós. Não pode ser apenas uma história no papel, mas precisa acontecer na vida de cada um daqueles que tem o Espírito Santo aquecendo o seu coração. Esta chama ainda está acesa. O Espírito Santo quer incendiar o seu coração com o poder de Deus. Jesus prometeu que aquele que crê fará obras maiores. E através do poder de Deus, a obra do avivamento continua. Não deixe essa chama apagar. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, meu amado irmão, essa foi aí uma breve história sobre a vida de John Wesley, né? Então, nós não defendemos um homem, não levamos o nome de um homem, mas de um legado, né? Um legado de pregar o Evangelho, um legado de avivamento, de experiência com o Espírito Santo. Você vê que ele foi... A história diz que John Wesley nunca fundou uma igreja, ele nunca fundou a igreja metodista. O metodismo foi ali esse movimento que eles criaram e na verdade não foi nem eles que deram o nome. Na verdade, as pessoas, eles se reuniam ali na faculdade de Oxford, né? E eles tinham horários para tudo, eles tinham métodos para tudo, né? Eles eram muito regrados, né? Porque se você olhar para a vida de John Wesley, um dos livros que impactou ele é a Imitação de Cristo, de Thomas A. Kempis, né? E as regras do viver santo. E uma das regras, né, que ele aprendeu o viver santo, ele inclui o controle, a administração correta do seu tempo. Então eles tinham métodos, eles tinham horário para tudo. Às 4h30 era isso, às 5 horas era isso. Você via que eles eram muito rígidos com isso, para conseguir viver da maneira que agradava ao Senhor. Como um homem pregaria 600 pregações por ano, num ano de 465 dias, né? 365 dias, já estou até aumentando 100 dias no ano, né? 365 dias, era muito sermão, era muita coisa para fazer. Eles tinham métodos para tudo, e a galera da faculdade, a galera da universidade começou a olhar para eles, olha lá, os traças de Bíblia, fica com Bíblia o dia inteiro. Lá vai o Clube Santo, né? Lá vai os metodistas, que usa método para tudo, né? E era um apelido, na verdade era uma chacota, era uma tiração de sarro, era um bullying, né? O nome metodista, ele nasceu de um bullying, mas para quem fazia esse bullying, era bullying, chamar a gente de metodista, para a gente era uma honra. É uma honra aqueles que têm métodos, aqueles que não vivem a vida na loucura, aqueles que vivem a vida regradamente, né, para viver santo. Então foi um homem que teve muitos conflitos, um homem que viveu uma vida guiada pela religiosidade, e chegou um momento da sua vida em que ele tem uma experiência com o Espírito Santo. Então aquele que tinha medo de morrer,
ele agora tem a certeza da salvação. E vale lembrar que ele foi sem vontade para aquela reunião em Aldersgate, na rua Aldersgate. Ele foi sem vontade, ele acordou, no diário dele ele escreve: eu acordei de manhã, li um texto, né? Deus falou com ele através daquele texto que ia fazer algo na vida dele. Então quando chamam ele para essa reunião, ele sem vontade nenhuma ele vai. E quando ele chega lá, ele tem a experiência de conversão. O Espírito Santo aquece o coração dele e ele tem confiança em Cristo ali a partir daquele dia, né? Então aí começa o movimento metodista. Então, através da vida de John Wesley, não nesse dia, né? Mas através da vida de John Wesley. E, meus amados irmãos, o metodismo em si, ele nasce então ali dentro da igreja anglicana. A igreja anglicana é a igreja católica da Inglaterra, e John Wesley não pode mais pregar dentro dessa igreja, então ele começa a pregar nas ruas, e existe muitos pregadores junto com ele. Ele não aconselha a criação de uma nova igreja, mas quando ele morre, existem muitos metodistas, e há uma controvérsia, uma discussão ali, porque eles não podem ministrar ceia para os cristãos dos Estados Unidos, e é para auxiliar os cristãos dos Estados Unidos que eles então falaram: olha, não tem como a gente deixar de ministrar ceia para os nossos irmãos americanos, para os nossos irmãos dos Estados Unidos, eles são cristãos também, eles são os irmãos em Cristo. E aí chega um momento onde tem que criar-se uma nova igreja. A gente fala: não, nós vamos ter que criar. Não foi o desejo de Wesley, só que o Wesley ele defendia que se tivesse um momento em que não tivesse como, teria que ser criado, mas ele era contra a criação até que fosse impossível, né? Então houve esse momento em que não tinha o que fazer, e o movimento metodista ele se transforma então, além de um movimento de santidade, de pregação. Eles pregavam nas minas de carvão, eles pregavam em tudo quanto é lugar, meus amados irmãos. O movimento metodista ele transformou a Inglaterra todinha, e nós veremos, e então dá-se início então a igreja metodista, a história então da IMW. O metodismo foi um movimento de avivamento espiritual ocorrido na Inglaterra no século XVIII, que deu origem à igreja metodista em 1739. O movimento metodista, meu irmão, ele foi responsável por muitas coisas. Por exemplo, a própria instituição da escola bíblica, o movimento metodista se importando com as crianças que estavam em situação ali. Elas trabalhavam na Inglaterra, na Revolução ali, Revolução Industrial, eles trabalhavam, as crianças trabalhavam, e nos domingos elas ficavam na rua, e houve-se uma sacada aí: vamos ensinar a elas a lerem, a contarem, etc., e vamos utilizar a Bíblia para isso. O próprio John Wesley, como nós vimos, foi ensinado através da Bíblia. É claro que houve um grande homem, quando nós estudamos a história da escola bíblica, que deu origem ali, que, se eu não me engano, é Robert Hicks, mas isso aí vamos ver em história da escola bíblica. Mas grande fato é que foram as capelas metodistas que começaram a anexar salas nas suas capelas, para que as crianças pudessem aprender a ler e a escrever através da Bíblia, e deu aí origem à escola bíblica. O movimento metodista, ele praticava justiça social. Então Wesley, ele foi alguém que criou coisas, foi um inventor, foi um escritor, então ele ganhou muito dinheiro. Mas Wesley, ele morreu com uma bata velha, com 2 moedinhas no máximo ali, porque ele investia, ele investia em orfanatos, eles pregavam em presídios, O movimento metodista, ele se preocupava com a transformação social, transformar a nação, começando pela igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. A santidade, o movimento metodista é um movimento de santidade. Então hoje, em São Paulo, existem muitas outras igrejas que vieram do movimento metodista, igrejas como Holiness, Brasil para Cristo, Igreja do Nazareno, muitas outras igrejas que vieram
do movimento metodista, que são do movimento metodista, movimento de santidade. Então ali em São Paulo, uma vez por ano, nós temos uma vigília com todas as igrejas ali de origem metodista, do movimento de santidade. Então santidade bíblica e transformação social sempre foi a pregação do movimento metodista. Então a igreja metodista ela foi fundada em 1739, e você pode ver ali na página 4 como chegamos aqui. Então foi um movimento de avivamento, um movimento onde eles estavam com o seu coração aquecido, com o seu coração em chamas, e por isso o símbolo da igreja metodista é um coração em chama, e da metodista wesleyana também é um coração em chama, porque remete ao legado que temos do coração aquecido pelo Espírito Santo. Então John Wesley não desejou fundar uma nova igreja ou denominação, foi a força das circunstâncias históricas que obrigou o metodismo a constituir-se finalmente em uma denominação. Bem, e tá bom, pastor, entendi como nasceu o movimento metodista, a igreja metodista. Mas e a IMW? Calma. Então, o movimento metodista nasceu ali nos Estados Unidos, como desdobramento da igreja na Inglaterra, da igreja anglicana, pois Wesley passou a pregar e a viajar por diversos locais. Com a independência dos Estados Unidos em 1787, criou-se a igreja chamada Igreja Metodista Episcopal. Então, nos Estados Unidos foi criada a Igreja Metodista Episcopal. Foi assim que nasceu a Igreja Metodista. Mas, então, essa igreja ela vem para o Brasil, e ela vem através de alguns missionários, ali no século XIX, ela vem para o Brasil. E aqui no Brasil, esses missionários, eles criam a Igreja Metodista do Brasil. Então tem a Igreja Metodista Episcopal nos Estados Unidos, e quando eles vêm para o Brasil, depois de um tempo, ainda sendo submissos à Igreja dos Estados Unidos, eles são abençoados para começar uma igreja aqui, e eles começam a Igreja Metodista do Brasil. Ela se tornou independente em 1930 da Igreja Metodista Episcopal dos Estados Unidos, e dá origem à Igreja Metodista do Brasil. Essa igreja implanta escolas, e essas escolas se tornam universidades. Nós temos hoje a Universidade Metodista, uma universidade muito reconhecida, e ela dá ali origem aos seus trabalhos no Brasil. E a Igreja Metodista de 1930, então se tornando de fato a Igreja Metodista do Brasil, ela continua os seus trabalhos aqui no Brasil. Mas o que acontece então que dá origem ao movimento metodista? O conceito wesleyano ele está espalhado em várias igrejas do Brasil e do mundo. Nós fazemos parte do movimento wesleyano. Então o povo wesleyano não é só a Igreja Metodista Wesleyana. O povo wesleyano é todas aquelas igrejas que levam o legado wesleyano, o legado de santidade, o legado de avivamento, o legado de transformação social. Somos chamados o povo wesleyano. E wesleyanos somos quase 100 milhões de irmãos de origem wesleyana. Somos quase 100 milhões. De metodistas wesleyanos somos cerca de 120 mil. Mas de wesleyanos, que somos um movimento wesleyano, somos quase 100 milhões. Para você entender que não é uma igreja que leva o nome de um homem, mas é um movimento que leva um legado que foi criado. Mas o que acontece então na década de 60, 1960, o Brasil ele passa por um avivamento. Em 1960, o Brasil está vivendo o avivamento ali pentecostal, um movimento pentecostal que é um avivamento. Meus amados irmãos, nesse avivamento, as pessoas então começam a ser cheias do Espírito Santo e elas começam a manifestar os dons do Espírito Santo. Nós acabamos de passar pelo ciclo de dons e ministérios. Então eles começaram a falar em línguas, eles começaram a expulsar demônios, eles começaram a cantar com alegria e não apenas com um órgão ali. Eles começaram então a bater palma, eles começaram a cantar corinho de fogo, começaram a fazer vigília, começaram a impor as mãos, a orar com imposição de mãos. E a Igreja Metodista não gostou nada disso. A Igreja Metodista falou: olha, ou vocês param com isso,
ou vocês saem da igreja. Mas, meus amados irmãos, aqueles homens tinham sido batizados com o Espírito Santo. E a Bíblia fala sobre o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre a manifestação dos dons. Acabamos de ver sobre a manifestação dos dons, sobre o falar em línguas e etc. E na Bíblia vemos o cantar com alegria, e vemos a ore com imposição de mãos, e tudo isso a Igreja Metodista proibiu. A Igreja Metodista falou, não, aqui não. E eles se viram em uma saia muito justa, porque, peraí, nós saímos de um movimento que começou, nos tornamos igreja há 300 anos atrás, porque um homem foi cheio do Espírito Santo, seu coração pegou fogo, e ele começou a pregar então com entusiasmo. E quando John Wesley começou a pregar com entusiasmo, a igreja anglicana fez o quê? Olha, aqui não. E ele começou a pregar nas ruas. E quando os pregadores, os pastores metodistas começaram a ser cheios do Espírito Santo, começaram a pregar com entusiasmo, a manifestar os dons do Espírito Santo, a impor as mãos, a profetizar, e a valorizar a experiência, o batismo com o Espírito Santo, fomos convidados a nos retirarmos, ou pararmos com isso. Mas eles continuaram fazendo, e não, vamos ficar, nós amamos a igreja metodista, amamos a nossa denominação, amamos a nossa história, vamos permanecer, mas não podemos falar para o Espírito Santo, não, Espírito Santo, para de agir. Não podíamos voltar a ser frios, como éramos antes, né? E, meus amados irmãos, a igreja metodista, ela começou nesse fogo, e com o tempo ela perdeu o foco, ela parou de acreditar no batismo com o Espírito Santo e na manifestação dos dons espirituais. Então, houve um concílio, e a igreja metodista ela tem concílio, assim como nós continuamos a ter, e chegou um momento em que 5 de janeiro de 67, no Rio de Janeiro, estava tendo um concílio, e nesse concílio foi nos feito o mesmo convite, ou vocês param com isso daí, falar em línguas, impor as mãos, cantar essas músicas animadas, fazer vigília, ou expulsar demônios, ou vocês se retiram da denominação. E aqueles irmãos se reuniram na ponte ali, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, e 5 de janeiro de 67, então eles decidem fundar uma nova denominação. E, meus amados irmãos, eles tentaram procurar, vamos ver se a gente conseguiria se adaptar à Assembleia de Deus, e eram as igrejas que tinham na época, né? Era ali Batista, Metodista, Presbiteriana, e aí o movimento pentecostal ali com as igrejas da Assembleia de Deus. Mas não tínhamos como, porque o nosso jeito de administrar, o governo da igreja é muito diferente das assembleias, e mesmo acreditando na manifestação do Espírito, na manifestação dos dons, nós também não nos encaixávamos naquilo que a assembleia defendia, no movimento pentecostal mesmo, como que a assembleia vivia. Acreditávamos no avivamento, na manifestação do Espírito, mas não exatamente como eles, e não também nos encaixávamos administrativamente com a forma que as Assembleias de Deus administram a igreja. Gostávamos da nossa forma de ser igreja, que já estávamos há 300 anos fazendo, e não tinha o que fazer. Então falou, olha, não tem outra alternativa, senão continuarmos sendo metodistas, mas acreditando na manifestação do Espírito, no batismo do Espírito, com o Espírito Santo, na manifestação dos dons. Então vamos criar uma igreja metodista, mas que acredita no coração aquecido, de novo, que acreditávamos antes, que acredita na manifestação do Espírito Santo. Então eles falam, não, vamos relembrar qual é o nosso legado, que é o legado wesleyano, da manifestação do Espírito, do coração aquecido. Então nasce aí a metodista wesleyana. Foi uma forma de dizer, olha, estamos voltando àquilo que nós acreditávamos, estamos voltando àquele legado lá. O nome ficou melhor? Não acredito. Você pode não concordar comigo, mas eu não acredito que seja o melhor nome para a igreja metodista wesleyana, porque sempre teremos a pergunta, por que wesleyana?
Podia ser metodista renovada, podia ser metodista avivada, não sabemos. Podia ser lugar de recomeço, como queriam, né? Sim, mas Metodista Wesleyana comunicava sobre a nossa história, sobre a identidade que temos, né? É a mesma coisa que falar só, por que você não muda o teu sobrenome? Porque o teu sobrenome é difícil de falar, é confuso, parece que está ligado a um homem, mas pode não ser o melhor nome, mas é um nome que fala sobre a minha história, é um nome que fala que eu não nasci hoje, é um nome que fala qual é o meu legado, né? E se você for para os meios de estudiosos, para o meio onde as pessoas conhecem a história da igreja, quem conhece a história da igreja, conhece a história metodista, tem a contribuição de um Wesley. Você vai ler livros presbiterianos, batistas, e você sempre vai ver um elogio ao movimento wesleyano, porque contribuiu muito, né, para a igreja, ainda que tenhamos algumas diferenças, como veremos na próxima aula, mas então deu origem aí à igreja metodista wesleyana, amém? Em 5 de janeiro de 67, às 14 horas, né? Meus amados irmãos, então, qual foi os motivos? Pastor, quais são os motivos que fez com que a igreja metodista wesleyana saísse da igreja metodista do Brasil? Os motivos que deram origem ao desligamento foram batismo com o Espírito Santo como segunda bênção para o crente, a aceitação da obra pentecostal, daquilo que o pentecostalismo acredita, incluindo os dons mencionados na Bíblia, né? Os dons de línguas, profecias, expulsão de demônios e tudo aquilo ali que você vê na Bíblia. Então foi esse o motivo. Mas, meu amado irmão, você fala, pastor, mas eu fui numa igreja metodista, é tão parecida? Sim. Hoje, a igreja metodista, graças a Deus, para a glória do Senhor, ela também acredita na maioria daquilo que acreditamos. Então, se você for numa igreja metodista, eles estão animados, eles acreditam na manifestação do Espírito, assim como nós acreditamos. Inclusive, nos foi pedido perdão já alguns anos atrás, pelo que aconteceu em 67, nos foram pedido perdão, só que não tinha mais como unir as duas igrejas, porque se tornaram duas denominações muito grandes, né? Mas nós estamos em paz, nós fazemos vigílias todo ano com esses nossos irmãos metodistas do Brasil, e aí metodista independente, que também tem agora, né? E meus amados irmãos, então, nós não saímos em rebeldia, mas saímos porque não tinha mais como ficar, assim como o metodismo nasceu em 300 anos atrás. Mas nós estamos em paz com os nossos irmãos hoje, graças a Deus eles também acreditam no que nós acreditamos, e nós seguimos essa linha de esplendor sem fim, crendo na manifestação do Espírito Santo, crendo no coração aquecido, crendo nos dons espirituais, amém? E assim nasceu o metodismo wesleyano, a igreja metodista wesleyana. E como nasceu então a igreja metodista wesleyana em Maringá? Nós da IMW Mamborê, nós somos do distrito de Maringá, e nós vamos entender isso mais para frente, o que é distrito, o que é região, o que é igreja local, o que é congregação. Fica tranquilo, esse ciclo nós vamos ver tudo isso daí. Mas nós fazemos parte de um distrito, o distrito de Maringá. O nosso SD hoje, nesse momento, 2021, é o pastor Moisés, mas a cada 2 anos pode mudar isso. Então, o distrito de Maringá, nós somos algumas igrejas, e a igreja metodista wesleyana aqui na região, no norte do Paraná, ele começou em Maringá, através da igreja de Maringá, em 1968, em 68, um ano depois da implantação, cerca ali, mais ou menos 68, eles não sabem dizer exatamente, mas provavelmente ali em 68, começou na casa de uma irmã. Começou ali com o culto no lar, hoje é Gessel, né? Começou ali com o culto no lar na casa de uma irmã. Depois eles alugaram um salão, e depois comprou uma propriedade ali na Avenida São Domingos, em Maringá. Nessa propriedade foi construído um galpão de madeira para fazer os cultos, né? Hoje, aí depois foi construído de alvenaria, e está lá agora o nosso salão, né? Hoje, 2021, está alugado para outra igreja, mas está lá o nosso salão, porque nós tivemos que alugar um lugar maior para estar. Então a igreja começou ali em Maringá,
dessa maneira. E a igreja de Maringá, ela deu origem a novas igrejas. A partir da igreja de Maringá, novas igrejas foram implantadas, ou dela saiu pastores para ir para essas igrejas, ou ela cuidou dessas igrejas. Então, da IMW Maringá, deu origem a outras igrejas. Quais são elas? Jardim São Francisco, que é a segunda igreja de Maringá, Sarandi, Ivatuba, Mamborê. Então essas igrejas que eu citei até agora, elas são originárias da IMW de Maringá, ela implantou. Então Mamborê, que nós estamos aqui, porque Maringá nos enviou para cá implantar. Jardim São Francisco, Sarandi, Ivatuba, Mamborê, são tudo igrejas que saíram da IMW Maringá. Umuarama, Guaíra, Quedas do Iguaçu e Toledo são igrejas que são abençoadas por Maringá. Igrejas que eu não sei dizer exatamente se elas foram implantadas por Maringá, assim como as primeiras que eu citei, mas são igrejas que são amparadas pela IMW Maringá, formando o distrito de Maringá com 9 igrejas. Então somos 9 igrejas no distrito de Maringá, 9 wesleyanas aqui nessa parte aqui do oeste do Paraná. E quem nos lidera é o nosso superintendente distrital, que é o pastor Moisés, que está em Maringá. Em Mamborê, como que começou a igreja metodista wesleyana em Mamborê? A história da IMW Mamborê se iniciou há 50 anos atrás. Como assim, pastor? Ela se iniciou 50 anos atrás. Bispo Elisiário Alves dos Santos, hoje, 2021, é o nosso bispo de mais idade, é o nosso bispo mais experiente. Ele passou por aqui há 50 anos atrás e, pelo que nos contaram na história, houve até o início de um trabalho aqui. Tínhamos até um terreno, até um barracão de madeira, aqui há 50 anos atrás, mas por algum motivo a igreja estava na implantação. Então, por algum motivo, o obreiro daqui precisou ir para outro lugar, subsidiar algum outro povo, amparar, melhor dizendo, algum outro povo, e não foi dado continuidade no trabalho aqui. Mas foi profetizado de que um dia voltaríamos para essa cidade, de que um dia teríamos uma igreja metodista wesleyana em Mamborê. E essa profecia se cumpriu em 2019. Olha, meu amado irmão, tudo que se acontece no mundo espiritual, se planta no mundo espiritual, se colhe no mundo espiritual. A profecia se cumpriu em dezembro de 2019, quando então a IMW iniciou seus trabalhos aqui. Então, em dezembro de 2019, fomos enviados para Mamborê, para a implantação da IMW aqui nessa cidade. Na verdade, uma outra denominação, ela entrou em contato conosco, pedindo para que a gente viesse assumir o trabalho aqui. E quando nós viemos assumir o trabalho, essa denominação ela acabou, era para que assumíssemos o trabalho em Mamborê, assumimos o trabalho. O pastor dessa denominação, ele entrou na wesleyana também, foi para uma outra cidade, mas 2 meses depois voltou e implantou de novo a sua denominação, levando a grande parte ali do rebanho também. E aí começamos a wesleyana do zero. Ali com algumas pessoas, melhor dizendo, com as pessoas que somaram junto com a gente ali, que permaneceram, mesmo alguns indo para essa outra denominação, alguns permaneceram conosco. Mas ali nós vemos a soberania de Deus. Esse pastor, ele entrou em contato conosco para vir para Mamborê, viemos para Mamborê e de repente ele continua com a sua igreja lá. Foi só apenas uma ponte, um canal de Deus para que a gente viesse para Mamborê, para que se cumprisse a profecia de 50 anos atrás. Então, em dezembro de 2019, eu e a minha esposa, nós viemos a Mamborê e começamos os trabalhos ali na Avenida Manuel Francisco da Silva, número 774, um pequeno salãozinho, uma pequena salinha ali na Avenida Manuel Francisco da Silva. Agora, nesse momento, 2021, já consolidada e conseguindo desenvolver os trabalhos, caminhamos para dar seguimento ao legado guiado pelo Espírito Santo. Se você não está em 2021,
tá 2022, 2023, 2024, 2030, né? Você já sabe em que pé nós estamos aqui nessa cidade. Mas essa é a história da implantação, de como começamos o trabalho da Igreja Metodista Wesleyana de Mamborê aqui. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é promover a santidade bíblica, é transformar socialmente essa cidade, é amar Deus, amar a pessoa e servir o mundo. Amém? Eu quero deixar mais um vídeo para encerrar essa aula sobre o metodismo wesleyano com o nosso querido pastor Eliseu Gomes. Amém? Vamos aprender mais um pouquinho. Metodismo wesleyano. Metodismo vem de método e foi um apelido dado a um grupo de alunos em 1729 na Inglaterra, na Universidade de Oxford, quando John Wesley e seus companheiros decidiram buscar a Deus com muita santidade, disciplina e compromisso. E isso trouxe a eles um apelido dado pelos amigos, os metodistas, e ficou até o dia de hoje, porque é a palavra que define com propriedade o trabalho desta igreja. Wesleyano, porque é uma homenagem à vida de John Wesley e seus companheiros. John Wesley foi um homem de Deus que nasceu em 17 de junho de 1703 em Epworth, na Inglaterra. Seus conceitos, seus estudos, suas mensagens impactaram uma geração. E hoje, o movimento metodista wesleyano, após 300 anos de existência, ainda tem influenciado o mundo moderno e, graças a Deus, é um ramo da Igreja de Jesus Cristo, um ramo da Igreja primitiva. Metodismo wesleyano, um movimento que influenciou toda uma geração. Além da pregação do Evangelho de Cristo, o metodismo tem contribuído para o bem da sociedade. Por exemplo, foi William Wilberforce que convenceu o parlamento inglês a liberar os escravos. Isso porque Wesley começou a pregar contra a escravatura. Abençoou o Brasil em 3 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. O metodismo contribuiu para as escolas públicas. Se hoje você e eu estudamos em escolas públicas, devemos também ao movimento metodista, porque foram eles que anexaram salas em suas capelas para ensinar as crianças ociosas a escrever, a ler e a somar. Susana Wesley, mãe de John Wesley, contribuiu com a pedagogia infantil. Algumas regras que ela impôs hoje são regras usadas em pedagogia. Foi o metodismo também que foi um dos precursores do bem-estar da saúde. Veja, eles pregavam a água em abundância para o corpo e o consumo de frutas, legumes e verduras ao invés de jantar. Isso trouxe uma contribuição tremenda. Também Wesley escreveu o livro da física primitiva, aonde ele condiciona a cura de algumas doenças pelas plantas, uma contribuição científica maravilhosa. Foi Wesley também que começou a escrever esboços, porque não tinha tempo de escrever sermões, pregava muito o dia inteiro. E aí nós vamos ter a metodologia científica que é usada em várias universidades. O metodismo trouxe grandes contribuições. Por exemplo, quando você ouve falar de sindicalistas fazendo reuniões nas portas das fábricas, vamos lembrar que o metodismo iniciou as pregações às portas das minas de carvão na Inglaterra. E, além disso, o metodismo enviou missionários para o mundo inteiro pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Conta-se que na mesma época a França teve a sua revolução, mas o metodismo, com a sua influência avivalista e a unção do Espírito Santo de Deus, livrou a Inglaterra de uma revolução civil. Benjamin Franklin foi um dos que assinaram a Carta Magna dos Estados Unidos na independência. Ele foi o inventor do óculos bifocal, um estadista americano maravilhoso.
foi um metodista. Ele se converteu numa praça em Bristol, quando George Whitefield pregava o evangelho. E ele contribuiu muitas vezes com campanhas evangelísticas de Whitefield. São tantas contribuições que o metodismo fez. E como eu disse, nada mais, nada menos que uma ramificação da igreja primitiva do Senhor Jesus Cristo. Metodismo wesleyano, um legado que influenciou gerações. O bispo Anderson Caleb diz: não somos wesleyólatras, e sim wesleyanos. Na verdade, não pregamos o nome de um homem, e sim o seu legado. O movimento metodista deu origem a várias denominações, que eu não vou listar porque é grande. Na verdade, é um movimento que veio de Deus para abençoar a geração. Hoje, o movimento metodista conta com quase 100 milhões de adeptos no mundo. Movimento metodista wesleyano, uma obra de Deus na unção do Espírito, uma linha de esplendor sem fim. Amém. Amém. Glória a Deus, então. Isso aí foi um pouco sobre a nossa história, nosso legado histórico, né? Aquilo que aconteceu antes de nós. Então nós não chegamos aqui à toa, né? Passamos por tudo isso. E como muito bem disse o bispo Caleb e repetiu o pastor Eliseu, nós não somos wesleyólatras, mas somos wesleyanos, né? Não falamos sobre um homem, mas sobre o legado que esse homem foi usado por Deus para deixar na terra. E seguimos isso, valorizando as escrituras, valorizando a experiência com Deus, a santidade bíblica e a transformação social. Amém? Próxima aula, o nosso legado teológico, porque cremos no que cremos e o que cremos, né? Vamos então estudar um pouco e entrar um pouco mais na teologia wesleyana e por que nós nos diferenciamos de algumas igrejas e o porquê que nós pregamos o que pregamos, porque somos do jeito que somos. Nós precisamos entender isso pela nossa identidade teológica na aula que vem. Amém? Te espero na aula que vem, e se ela já estiver pronta, ela vai aparecer aqui para você no rodapé. Se não estiver pronta, vai aparecer outro vídeo, né? Mas Deus abençoe você e até a próxima aula.